tarde a todos. Boa tarde a todos. Espero que isso não seja só a fome e a vontade de comer, mas a fome espiritual também. Agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de regressar a essa casa. Realmente, como minha esposa falou, subir aquelas escadas para nós tem sempre um significado muito importante. Quando nós tomamos a decisão de vir, nós já tínhamos conversado algumas vezes de estabelecer essa parceria, de voltar à conexão, estarmos próximos, porque nós acreditamos que fazemos parte do mesmo corpo, e se nós não caminharmos juntos, não faz sentido o Evangelho. Jesus é a cabeça e Ele chama-nos a sua igreja do seu corpo. Independente do nome que está lá fora representado, a ponte, de qual nós somos filhos, mas o Viva Ministry, nós temos que entender que nós fazemos parte do mesmo corpo. Eu sei que o Lino já falou acerca de nós estarmos conectados à videira, alicerçados, estarmos juntos, e essa parceria nós queremos estabelecer mais vezes, além de nós sermos amigos de longa data. Nós temos essa se eu estiver muito rápido, diz, tá bem? Tá ótimo, senão eu traduzo logo em simultâneo e vários idiomas para facilitar. Mentira, não, já comecei errado, não tenho esse talento, mas eu sou grato a Deus por realmente subir essa escada, e estávamos a ver as fotografias da história da igreja e ter o privilégio de fazer parte, e mais ainda de poder trazer essa equipa fantástica que destruiu a casa do Lino nesse último fim de semana, mas ser grato a Deus porque nós fomos, né? Eu, minha esposa e os nossos filhos, pequeninos ainda, o Henrique era bebê de colo, quando nós saímos aqui, abraçamos o chamado do Senhor de ir plantar a igreja sem conhecer ninguém, e hoje ter o privilégio de voltar com os meus amigos de caminhada, as pessoas que nos sustentam, e encorajar vocês que continuem firmes, porque às vezes nós não notamos o impacto que temos, mas desta casa já saíram muitos casais, muitas pessoas que estão a continuar aquilo que aprenderam aqui. Nós tivemos o privilégio de muitos anos de trabalhar nessa casa, de estar com pessoas aqui, de aprender aqui, e hoje nós estamos a estender o braço daquilo que foi aprendido aqui. Então essas pessoas fazem parte, essas pessoas são frutos daquilo que nós aprendemos na ponte. E às vezes nós entendemos e dizemos assim, será que eu estou a fazer alguma coisa? Será que eu tenho algum papel? Vocês têm um papel. Nós saímos, eu estava a confirmar só com a minha esposa para ter a certeza acerca da data, já faz 11 anos que nós estamos em Sintra. 11 anos passa muito rápido. 11 anos é muito rápido. E muitas vezes nós perguntamos e dizemos assim, não, eu vou deixar para fazer amanhã. Quando vocês têm noção e quando entram na realidade, dizem assim, uau, já passou 11 anos. 11 anos passam num instante. Mas 11 anos de frutos maravilhosos. O Wilson foi das primeiras pessoas que nós conhecemos lá. 11 anos de amizade, já é o ancião lá da igreja. Brincadeira, é o mais novo que nós temos. Não, ele é um amigo de longa data, é um amigo que já veio aqui nos visitar, veio aqui à ponte muitas vezes. Então eu quero prestar esse agradecimento a vocês, não só pela amizade com o Lino, de longa data, de estabelecermos essa conexão, mas de vos conhecer a todos. Então sinto-me honrado de voltar aqui e ver pessoas novas, pessoas que estão a levar de forma muito séria o que é avançar o reino. Então quero encorajar vocês, e essa é uma data, sei que muito especial. O Lino, quando falou comigo, que teriam convidados, que teriam visitas, ou seja, para mim praticamente 90% são convidados, porque eu não conheço a maior parte de vocês. Aqueles que eu já conheço de longas datas, sinto muito, vai ter que me ouvir novamente. Por isso, ele já está rindo de ela assim, o Johnny de novo, mais uma vez, mais uma vez. Bem, eu me chamo Johnny, essa introdução rápida foi de agradecimento, nós já caminhamos juntos há muito tempo. Eu tive o privilégio também de ser líder dos jovens do Lino, para vocês verem o quão longa data nós somos. Ainda estava a comentar com o Ricardo, porque o objetivo de trazer eles conosco era para investir na vida deles também. Dizer assim, olha, o Lino, que hoje é pastor da ponte, eu tive a oportunidade de ver ele entregando a vida para Jesus. Foi num acampa dentro de jovens,
nós fazíamos, eu era o líder dos jovens, e quando conheci o Lino a primeira vez, dizia assim, Senhor, só um milagre ali para ver a figura. E hoje é um privilégio ver aquilo que o Lino está fazendo. É um privilégio ver que hoje ele tem a responsabilidade e já impactou e já mudou a vida de muita gente. O que tem a ver isso com a mensagem? Eu, quando mandei o tema para ele, o tema da mensagem de hoje é o Deus que não se vê. Eu não sei se tem aqui convidados, provavelmente tem convidados, não sei se todos vocês conhecem a Cristo e se acreditam em Jesus, se entendem o conceito de evangelho. E aquilo que eu quero partilhar com vocês é justamente sobre isso. Como nós podemos acreditar num Deus que não se vê? Como é que tudo aquilo que nós estamos a fazer hoje, nós estamos aqui a celebrar a amizade, nós caminhamos juntos, já pastoreamos essa igreja juntos, eu fui embora com a minha família. Como é que alguém pode acreditar num Deus que não vê, ao ponto de abdicar de muita coisa? Nós tínhamos os nossos empregos, nós vivíamos bem aqui, nós tínhamos a nossa filha pequenina, o nosso filho tinha acabado de nascer. Como é que nós abrimos mão de tudo que nós temos para ir para uma terra onde nós não conhecemos praticamente ninguém? Na realidade não conhecemos ninguém, temos a responsabilidade de criar, de plantar algo, não é? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a atravessar a ponte do Freixo, a olhar para minha esposa, a chorar em lágrimas, as malas, os meus filhos, e eu perguntar assim, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? O que é que eu estou a fazer? Eu tenho uma igreja extraordinária. Não era aqui, ainda era no outro espaço. Ao olhar para trás e dizer assim, eu tenho tudo, eu estou confortável, sou pastor de uma igreja fantástica, com pessoas maravilhosas, eu tenho meu emprego, minha esposa tem o seu emprego, estamos rodeados da nossa família, e vou abrir mão de tudo isso para atravessar e ir para um lugar, para falar com pessoas que eu não conheço, começar do zero, por causa de um Deus que eu não vejo. Um Deus que eu não consigo ver. Mas à medida que eu olhava pelo retrovisor, o Senhor dizia assim, tu não me vês, mas tu me sentes. Aquilo que sentes no teu coração é a minha presença. E quando nós ouvimos que a minha presença te basta. Tu tens uma esposa porque eu te dei a esposa. Milagre do Senhor. Basta ver, né? Basta ver que eu tenho que ser realmente grato. Por muito que você não acredite em Deus, quem estiver aqui presente, basta olhar para nós que realmente Deus existe. Ok? Então, eu vou dar aqui fundamentos e provas de que Deus existe. Ok? Então, está aqui prova número 1. O meu casamento. Milagre total. Meus filhos, lindos e maravilhosos, puxaram para a mãe. Graças a Deus. Mais a prova número 2. O Senhor foi sempre falando ao meu coração que você não me vê, mas eu tenho mostrado ao longo dos teus anos que eu sou contigo. Me deu filhos maravilhosos. Para quem? Os pais que estão aqui presentes. É a prova viva de que Deus existe. É a herança do Senhor para a tua vida. Se você não compreende isso, porque eu muitas vezes, e rapidamente contando o meu testemunho, eu vim para Portugal há 24 anos atrás. Eu cheguei aqui com 17 anos, eu não era cristão, nem sequer acreditava em Deus. Então, se há alguém aqui que ainda não acredita, há 24 anos atrás estávamos na mesma condição. Eu fazia a mesma pergunta, como é que eu posso acreditar num Deus que eu não vejo? Falam tanto num Deus de amor, mas o mundo está sempre em guerra. Quem nunca ouviu isso? Como é que nós podemos acreditar num Deus que é amor e que conhece todas as coisas? A frase que eu mais conhecia é, e deixa os bebês morrer. Deixa as pessoas passar fome. E eu não conseguia compreender. Até que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Não foi por causa daquilo que as pessoas falaram, mas foi porque foi um encontro pessoal. Num determinado dia, eu vim para Portugal, fui morar numa casa lenta. Eu não gostava sequer de ouvir o Evangelho. O meu pai tinha se convertido, todas as vezes que ele tentava falar do amor de Jesus para mim, eu não aceitava. Ele tentava pôr louvores, eu não aceitava. Eu nem sequer suportava estar no mesmo espaço.
Então hoje, quando alguém não consegue estar comigo, e quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, eu respeito. Porque eu também já estive do outro lado. Eu sei o sentimento, eu entendo, eu compreendo. Até que num dia eu vim para Portugal e, para grande sorte minha, daquilo que Deus tinha plano na minha vida, eu fui morar numa casa dos Atletas de Cristo. Mal entrei dentro da casa, era só livros cristãos para todo lado. A pessoa que era dona da casa já sabia que eu não compactuava, que é a primeira coisa que ela fez para me receber. Pôs um DVD. Quem lembra dos DVDs que nós tínhamos em cassete, né? Coisa antiga, Camila, eu sei. Coisa da Idade da Pedra. E o famoso DVD, que alguns aqui provavelmente já conhecem, o Diante do Trono, Águas Purificadoras. Eu sou desse tempo. Ela tentou com todas as forças e eu não conseguia. Até que uma vez me convidaram para ir, aqueles que foram convidados hoje para vir à igreja. Não fique com medo. Tudo tem um plano. Eu fui. Eu pensava que, como eu estava com metas, eu iria para um bar ou fazer alguma coisa, qualquer coisa diferente. Só que eu achei que aquele convite já estava estranho, porque eu vi eles com Bíblias debaixo do braço. No tempo que nós andávamos com isso ainda. Porque agora nós andamos com isso. A nossa Bíblia, não é, que está aqui no telemóvel, naquele tempo eu andava com isso. E às vezes, para nós mostrarmos que éramos mais crentes, quanto maior a Bíblia, maior a fé. Então eu achei estranho o convite. E o convite era para onde? Para ir para uma igreja pequenina. A igreja provavelmente era desta parede para aqui. Igreja Batista das Antas. Uma igreja batista. Vocês já sabem que nós também temos essa situação em que aos batistas, aos assembleanos, e eu logo, meu primeiro contato foi com uma igreja batista, conhecida como a Igreja de Fogo. Aquele primeiro impacto foi a primeira e única mensagem que eu ouvi. Naquele dia, a única pessoa que levantou a mão para ter um encontro com Jesus foi eu. Eu estava no último canto, na última cadeira da igreja. Se eu me emocionar, não levem a mal, porque foi a maior e melhor decisão da minha vida. Porque o meu pai estava à frente, e quando ouviram, né, o pastor faz sempre assim, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Depois daquele tempo, e eu aqui com a mão, em lágrimas, eu não conseguia conter. Foi naquele exato momento que o Senhor falou, eu quero um encontro pessoal. Tu não me vês, mas eu vou mostrar que eu sou real. Não foi acerca de emoção, não foi acerca de apelo, foi acerca de algo, porque eu simplesmente ouvi aquela mensagem dizendo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só bastou eu ouvir isso. Foi assim. Se Deus foi capaz de enviar o seu filho por causa da minha vida, eu quero conhecer mais acerca desse Deus. Um Deus que não se vê. Quando eu passo no corredor, o olhar do meu pai, naquele momento, aquele homem cheio de fé, acho que ele ficou descrente. Porque a primeira coisa que ele disse, não creio. Algo que ele orou tanto, e ele olhou e disse, não creio. Então, meus queridos, não tem a ver com o tamanho da igreja, não tem a ver com o tamanho do templo, não tem a ver com muito que você fale, porque meu pai falou durante 3 anos. Tem a ver com o momento certo que o Senhor tem um encontro pessoal conosco. É quando Ele se torna exatamente vivo em nós. Mesmo sem ver, é algo, uma presença tão palpável. É algo tão pessoal, tão íntimo, tão caloroso, de forma tão intensa, que nós não conseguimos dizer que não o sentimos ou não o vemos. E a partir daquele momento foi uma caminhada. Com 17 anos, passado 2, 3 meses, me batizei. Me batizei numa piscina pequena, porque naquele tempo eu ainda era pequeno. A piscina pequenina, fiz curso de batismo e foi uma caminhada extraordinária. Sabe aquele do primeiro amor? Quem nunca experimentou isso? Cadê os apaixonados aqui? Não vou dizer apaixonados por Jesus, calma, não vamos espiritualizar as coisas. Os casais apaixonados aqui,
Quem tem coragem de levantar a mão e dizer assim, ainda está vivendo aquela paixão de olhar assim os olhos brilharem? Quando a gente olha e diz assim nos olhos e diz, quem já sentiu isso? Eu tenho que dizer todos os dias que estou apaixonado. Quem nunca sentiu isso pelo primeiro amor? Você quer fazer tudo pela pessoa que você ama. A chamada nunca entra no tempo em que nós, não é? Porque hoje nós não entendemos o privilégio que nós temos. Naquele tempo nós tínhamos que contar mensagens, as letras, porque se ultrapassássemos aquele número, tínhamos que pagar mais. Era só o amo-te. Ou eu ainda conseguia dizer te amo. Eu já hoje adapto amo-te. E ficar à espera do outro lado. Não havia videochamada. Nós nos comunicávamos muitas vezes, por ela ser professora de cartas. Eu sou do tempo das cartas ainda, Camila. Então, ou seja, mas o primeiro amor, nós queremos estar constantemente com aquela pessoa amada. Fazemos de tudo, loucuras, buquê de rosas, canções. Tentamos de tudo para mostrar o nosso amor. E a mesma coisa com o Evangelho. Todas as vigílias eu estava presente. Quem já participou de vigílias aqui? Olha, vamos organizar aí, né? Vamos organizar uma vigília 24 horas. Vigílias é passar a noite em oração, adoração. Com 18 anos eu queria estar em todo lado. Jejum, estou junto. Eu nem sabia o que era. É ficar sem comer por um tempo só adorando a Deus. Falei, já levantei a mão, vamos junto. Eu fazia tudo, eu queria estar em todo lado, porque eu não via, mas eu sentia que Jesus era o meu melhor amigo. Eu estava completamente conectado a Ele. Eu queria falar para o mundo aquilo que Jesus tinha feito na minha vida. Eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria estar nas vigílias, eu queria estar em todo lado. E naquele tempo ainda tinha outra dificuldade. Eu não tinha carro, o meio de transporte aqui ainda era reduzido. Se eu disser para vocês que praticamente todos os domingos eu caminhava 1h30 até a minha igreja e 1h30 para voltar. Uma das igrejas que eu fui como jovem era em Águas Santas. Eu morava aqui na Maia, eu ia até Águas Santas a pé para participar do culto de jovem. No domingo, voltava para ir a pé. Quando conseguia uma boleia, milagre de Deus, todo feliz. Apaixonado, completamente apaixonado por Jesus. Queria tudo, está envolvido em todas as coisas. Como é que nós conseguimos fazer isso se nós não vemos esse Deus? Eu como jovem podia fazer qualquer outra coisa. Eu podia estar fazendo muitas coisas, ainda jogava futebol, envolvido nesse meio. E nós sabemos que nesse meio o sucesso, a fama, o dinheiro atrai muito. Mas havia algo no meu coração que dizia, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e depois todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas tudo isso com um Deus que eu não vejo. Como é que eu posso largar tudo, a mão de todas essas coisas por causa de um Deus que eu não vejo? Mas constantemente Deus a mostrar através de seus detalhes, porque é um Deus de detalhes, de que eu estou mais presente na tua vida daquilo que possas imaginar. Me livrando todos os dias, cuidando, acrescentando pessoas, acrescentando amigos. Em 2003 tive o privilégio, nós fazíamos acampamentos de jovens, íamos para o acampamento de jovens, participei de tudo, por isso que eu incentivo a minha filha, participa, vive essa aventura de ser jovem com Deus, cheio de energia, porque quando chegar aos 40 e tanto, acabou a energia. Dói tudo por todo lado, não dá. Aproveita. Em 2003 tive o privilégio de conhecer minha esposa, num acampamento de jovens. Foi aí que eu começo a ver que Deus tem um plano para a minha vida também nesta área de família. Pouco tempo depois conheço o Linha G, para vocês terem noção há quantos anos já nos conhecemos. E a caminhada de Deus é assim. Ele vai se revelando. Se você está à espera que Ele se materialize na sua frente, para que você veja que Ele é real, Ele pode fazer. Mas você já parou muitas vezes para olhar para o lado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, dos seus netos, para quem estiver namorando, o namorado, de que Deus está presente,
que Deus está cuidando? Você já muitas vezes olhou no teu trabalho e muitas vezes você sabe dizer assim, Senhor, obrigado porque aqui você se manifesta, porque eu tenho emprego, eu tenho um local de trabalho. O Senhor tem trazido sustento todos os dias, mesmo que eu não te veja, que não veja o Senhor. O Senhor não tem deixado faltar o pão. O Senhor não tem deixado faltar o alimento. O Senhor tem cuidado da saúde. Deus é tão bom, como nós cantamos aqui, e que realmente Ele é bom em todo tempo. Hoje de manhã, e às vezes nós não compreendemos como é que nós acreditamos num Deus que nós não vemos, mas sentimos. Hoje de manhã, depois de uma noite muito atribulada, minha filha tem problemas de saúde com respiratório e ela estava com muita dificuldade de dormir durante a noite. E ela veio para o nosso quarto e disse, pai, mãe, eu não consigo respirar, eu não consigo dormir. Nós ficamos preocupados, passamos a noite toda cuidando dela, porque o pai cuida dos filhos, da mesma forma que Deus cuida das nossas vidas. E a minha preocupação toda passou a ser que a minha filha esteja bem. E o que aconteceu? Ela foi para a nossa cama e eu fui dormir no chão. A semelhança do meu anfitrião, que eu sei que dormiu no chão também essa noite. E eu fiquei no chão. Estava com um pouco de frio, estava com dificuldade, não conseguia dormir. Foi uma noite muito, muito complicada para descansar. Eu acordo e digo, Senhor, só pela graça, a energia. Mas a minha primeira preocupação era saber se minha filha estava bem. Se ela dormiu bem. Ela descansou. Eu não. Ela descansou. Abro o telemóvel hoje em dia, ele é um bom veículo nos momentos errados para trazer mais notícias. Se você tem um propósito em Deus e Deus colocou algo no teu coração, não fique sempre à espera que você vai receber boas notícias. Você vai receber coisas contrárias para poder te tirar do foco e do propósito. Eu recebo a notícia, recebo a mensagem e abro e digo assim, preciso falar com você urgente. Temos assuntos para tratar. Eu falo, nossa, o que será tão urgente? E é sobre a igreja. Eu não posso esquecer que sou pastor e líder de uma comunidade. E aí nós ficamos já com aquele pensamento. Eu já não penso na minha filha, que graças a Deus está bem. Eu começo a pensar na mensagem e começo a sair do foco. E começo a me preocupar com a mensagem. Nem sei qual é o assunto, mas quando nós recebemos uma mensagem, quantos de nós já recebemos a mensagem dizendo assim, preciso falar com você urgente. E ficamos em pânico. Vem a ansiedade. Eu falei, eu não quero isso. Minha esposa viu que eu estava já saindo, ela falou, não, esquece. Não te preocupes com isso. Tens algo mais importante para fazer hoje. Recebo uma chamada da minha mãe, chorando aos prantos. Minha mãe mora aqui na Maia com os meus irmãos. Ouço ao fundo o meu irmão chorando em gritos. Estamos a falar de um jovem com 24 anos. Clamando de dor. Eu falei, meu Deus, que manhã espetacular. Na mesma hora eu falei, Senhor, me mostra que estás presente. Se é realmente para eu levar a mensagem, cuida de todas as coisas. Perguntei à minha mãe o que se passava. Meu irmão teve uma paragem de digestão e com dores fortes. Ela chamou a ambulância. Meu irmão está internado nesse momento no hospital. Eu falei, meu Deus. E eu já não vejo a minha mãe há algum tempo. E o objetivo era ir buscar a minha mãe em casa para ela estar sentada aqui hoje. Ela estava super feliz porque ia ver os netos, ia estar com o seu filho, mas nesse momento ela está no hospital a cuidar do outro irmão. E eu tenho que continuar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se você questionar por que nós acreditamos num Deus que nós não vemos, porque eu sei que o Deus que eu não vejo, Ele está a cuidar do meu irmão. Nesse momento Ele está a cuidar do meu irmão, porque foi essa oração que eu fiz. Porque, Senhor, eu não consigo estar em todo lado, mas eu sei de um Deus que consegue estar em todo lado. Porque o Senhor já provou mais vezes do que nunca que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor cuida de tudo. Independente de como foi a minha noite, independente de como tem sido essa manhã, e não foi só para mim, uma manhã difícil, que eu sei para esse casal pastoral que
O início da manhã também não foi com boas notícias, mas confiamos no Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Nós confiamos no Alfa e no Ômega, no princípio e no fim. Nós confiamos no Verbo. Nós confiamos no Jesus Todo-Poderoso. E é por causa dele que nós descansamos. É por causa dele que eu estava aqui à frente louvando e grato a Deus por ver a Carol aqui e ver essa conexão. Grato a Deus por estar a falar com vocês e ter a certeza de que aquilo que é minha responsabilidade é jogar a semente. Depois o fruto que ela vai dar depende muito também de nós, do nosso desejo. Porque eu sei que nesse momento o meu coração está em paz, porque o Senhor está dizendo, eu vou provar mais uma vez de que eu sou Deus e sou mais vivo do que aquilo que eu posso imaginar. Eu estou cuidando da tua mãe, eu estou cuidando dos teus irmãos, eu estou cuidando de todas as coisas. Então descansa. Faz aquilo para qual eu te chamei. Isso não é negligência, meus queridos, porque as pessoas podem, às vezes, o mundo também nos julga dessa forma. Ah, mas você está negligenciando a tua família. A minha família foi o Senhor que deu. Ele cuida. Porque Ele prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a convicção que nós temos. Eu queria só ler uma escritura rápida convosco, que está em João 20, 29. João 20, 29 é justamente após a ressurreição. Quem já ouviu a história, quem já leu a história sobre a morte e ressurreição de Jesus, aqueles que creem que o Senhor Jesus morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por causa da minha vida e por causa da tua vida. Para nos dar vitória, para nos dar vida eterna. Eu adoro essa passagem porque diz que Ele foi como um cordeiro, manso, sofreu, apanhou, foi humilhado, foi cuspido. Quem já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Muitos de nós já vimos. Foi a forma visual, muitas vezes pesada, de compreender um pouco daquilo que o Mestre passou por nós. Nós levamos, às vezes, de ânimo leve esse sacrifício maior. Eu, quando vejo aquele filme, normalmente eu fico emocionado porque, Jesus, tudo isso foi por minha causa. O Senhor levou uma cruz que era minha. Mas mesmo assim, muitas vezes nós não acreditamos. E quando acreditamos, muitas vezes por circunstâncias da vida, nós negligenciamos a cruz e o sacrifício. E muitas vezes nós não entendemos o que foi feito. Tão simples como isso diz o versículo 29, dizendo assim, então Jesus lhes disse, porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus caminhou com seus discípulos durante 3 anos. 3 anos de ministério. Ele mostrou milagres. Ele mostrou maravilhas. Ele ressuscitou mortos. Ele ressuscitou seu amigo Lázaro. Os seus discípulos viram coisas extraordinárias que ele fez. Mas quando ele foi para a cruz, a grande maioria dos seus discípulos, o que fizeram? Foram embora. Muitos deles questionaram, foi para isso? Está preso no madeiro? Eles tinham uma concepção diferente daquilo que seria o reinado de Jesus. 3 anos andaram e caminharam com um Deus que eles conseguiam ver. Eles viram com os próprios olhos o Mestre. Eles viram Jesus na sua pessoa, fazendo os milagres, fazendo maravilhas. E no momento em que o Mestre mais precisou, os seus discípulos foram. Passado 3 dias, foram procurar o Mestre. Não o encontram na sepultura. Jesus já tinha ressuscitado. O que veio no sentimento? Roubaram o corpo do nosso Mestre. Quantos de nós vemos esse tipo de teologia aí fora? O que nós temos ouvido mais vezes nas pregações é, você é lindo. Vou direcionar. Como eu não conheço muita gente, eu não vou apontar a dizer, né? Você é lindo. Você tudo pode. Que maravilhoso.
Para, Gi. Que hoje de manhã ainda tu estavas a mandar vir com ele. Então não vem com esse negócio agora não. Me enganando. Tive lá na casa. Não, sou um casal muito apaixonado. E vemos o amor de Deus aí. Até porque se tu não fizer isso, a Glorinha ali, depois tu pega. Cuida do genro maravilhoso dela, não é? Esse homem lindo e maravilhoso. Que lindo, pastor. E a mãe ainda está lá ao fundo. Se eu falar alguma coisa ao contrário, ainda vou apanhar. O irmão concorda. As pregações todas hoje viraram o quê? Egocêntrico. É tudo acerca do homem. Você é maravilhoso. Você tudo pode. Tiraram Jesus da equação. Você não precisa mais de salvação. Você precisa só ser bonito, fazer as coisinhas boas, de que você vai ser salvo, porque Jesus te ama. Sabe aquela música, quem aprendeu aquela música mais antiga? Eu sou uma florzinha de Jesus. Esqueceram que também eu sou o soldadinho? Hoje em dia a maior parte das pregações é: você é uma florzinha de Jesus. Você é tão lindo, maravilhoso. Mas para nós sermos Jesus hoje, foi preciso um preço muito alto a ser pago pelo nosso Mestre. Foi preciso os pregos. Foi preciso o chicote. Foi preciso a coroa de espinho. Foi preciso ele morrer. Numa morte de agonia. E hoje nós não falamos acerca da salvação. Porque nós temos receio do que as pessoas vão dizer de nós falarmos de um Deus que nós não vemos. É mais fácil nós convencermos as pessoas dizendo assim: venha para esse evangelho maravilhoso, onde você vai prosperar, você vai ter tudo o que você quer, de que você será rico e maravilhoso. Onde é que Jesus disse isso em algum momento? Ele falou: olha, vocês vão acreditar num Deus que ninguém vê, vocês são felizes porque me veem, mas mais felizes vão ser aqueles que não me viram. Mais felizes somos nós porque cremos e não vemos. Bem-aventurados. Não disse bem prósperos, aqueles que têm uma grande mansão, são aqueles que são mais crentes. Não. É pela fé que nós somos bem-aventurados. E o mundo vai nos julgar por isso. E ele disse: vocês vão ser entregues todos os dias como ovelhas para o matador. Famílias vão brigar por causa do meu nome. Pais contra filhos. Irmãos contra irmãos. Olha o que eu vou dizer agora. Igrejas contra igrejas por causa do meu nome. Por isso é tão importante a parceria. Desde que seja pregado o evangelho verdadeiro, nós podemos caminhar juntos. Ele não, em momento nenhum, disse que a tua caminhada seria maravilhosa, extraordinária. Ele disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Como acreditar nessas palavras sem ver? Porque nós somos muito suspeitos nas coisas. Nós desconfiamos. Até mesmo em parceria, quando alguém diz algo do nosso lado que é algo extraordinário, dizer, há uma expressão que nós costumamos dizer, ou pelo menos fala, isto traz água no bico. Isso é suspeito. Quando alguém nos promete algo muito acima, algo muito além. Agora imagina um Deus que nós não vemos, que prometeu vida eterna. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar a morada para vocês. E depois enchemos a nossa cabeça com doutrina, dizendo: como é que será a vida eterna? Apocalipse diz que vai ser assim, mas diz que é assado, que é essa forma. Meus queridos, e vou dizer algo, porque eu tenho plena confiança, e eu sei que estou aberto aqui a dizer, aquilo que é mais importante para a nossa caminhada com Cristo, é saber que Ele é o princípio e o fim. E Ele diz que
aquele que crer em mim e confessar diante do Pai e ser batizado será salvo. Tudo aquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer é com ele. O mundo vai conhecer que somos diferentes pela forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Esta é a palavra. Então aquilo que eu quero trazer para vocês hoje é justamente isso. Bem-aventurados é aqueles que creem sem ver. Ter a certeza no nosso coração de que Ele está aqui no nosso meio, amém? Como é que nós conseguimos ver isso? Pela forma como nós louvamos, pela forma como nós nos relacionamos com os outros, pela forma como nós fomos recebidos aqui hoje. E eu quero agradecer com o máximo de carinho. Obrigado pela forma como vocês nos receberam. O mundo não está mais habituado a esse tipo de coisa. O mundo jaz no maligno. Mas nós que somos sal e luz, temos que transmitir lá para fora aquilo que nós temos aqui dentro. As pessoas precisam disso. Elas precisam conhecer, e eu vou dar já a palavra para o final, dizendo assim: a forma como você tem que mostrar esse Deus que não vemos, mas que nós acreditamos, é através da minha vida e da tua vida. Tão simples quanto isso. Por muito que você fale, e eu sei que há muita gente que gosta de falar, por muito que você tente enfiar isto pela garganta das pessoas, porque você quer que elas aceitem Jesus, você quer que elas creiam na mesmo Deus que você, elas só vão seguir pela forma como você espelha Cristo. Você é a maior Bíblia que as pessoas podem ler. Você sabe que elas estão constantemente à procura de algo para matar a fome e sede. O mundo clama pelo seu Criador. Você é uma Bíblia que nem precisa abrir a boca. Só o teu testemunho, só a forma de estar, só a forma como você se relaciona, a forma como você cuida da tua esposa, a forma como você educa os seus filhos, é a representação viva de Jesus Cristo aqui na terra. Por que ele compara a igreja com o casamento? Por que ele diz para o homem: tu amas a tua esposa? Amo. Muito. Então faça como eu fiz, dá a vida por ela. Será que estamos todos dispostos a dar a vida pela nossa esposa? Mulheres, aí vem a parte difícil. Sede submissa aos vossos maridos. Quando isto foi... Eu não sei se todos têm conhecimento, mas houve uma pessoa recentemente que em canal aberto, numa missa, teve coragem de pregar essa passagem. Foi uma senhora que foi, e como a missa aqui é transmitida em canal aberto, ela leu isto na igreja: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Imediatamente as redes sociais estavam assim: que mundo arcaico é esse que nós vivemos? Como é possível em canal aberto alguém dizer que as mulheres têm que ser submissas aos homens? Que coisa, tem que ser fechado esse canal. Pediram para fechar o canal da RTP1. Porque o mundo entende diferente o conceito de submissão. Eu sou submisso a meu Deus, porque Ele me amou primeiro. O conceito de submissão é submissão. Você tem uma missão ao lado do seu companheiro. Não é uma humilhação, é uma caminhada junto. A minha esposa me acompanha porque ela sabe que eu dou a vida por ela. Ela sabe que eu cuido. E a mesma coisa Cristo conosco. Eu faço tudo por Ele, mesmo sem ver, porque eu entendo que eu tenho uma submissão com Ele. Eu tenho uma missão com o meu Criador. Então o mundo precisa ouvir essas coisas. Ele precisa ver Cristo em nós. É Bíblia. Cristo em nós. A esperança desta humanidade. Então, meus queridos, eu não quero me alongar mais e deixar essa mensagem para vocês, porque eu sei que é muito difícil nos dias de hoje nós falarmos de Jesus. É muito difícil hoje nós falarmos de um Deus que não se vê.
Mas entenda uma coisa, não fique com o estresse no seu coração. Não traga esse peso sobre você. Simplesmente fale. E quando for preciso, não fale. Haja. Às vezes o teu irmão, a pessoa do teu trabalho, ele não precisa que você fale. Ele precisa que você abrace ele. Às vezes um abraço traz cura. O simples sorriso de manhã. Eu já vi muitos testemunhos, principalmente a minha esposa, quando nós vamos ao caixa do supermercado. É o melhor local para você evangelizar. E principalmente quando você evangeliza a pessoa que está no caixa. Uma fila enorme. Toda a gente reclamando. Que lenta. Meu Deus. Tirem essa mulher. E a mulher está aflita. Passando nas compras. Já não sabe mais o que fazer. E quando chega na nossa vez, ela diz: olha, peço desculpa. E minha esposa diz: não tem problema. Tem calma. Deus te abençoe. E aquela pessoa começa a desabafar. E já muitas vezes presenciamos, e eu presenciei. Olha, porque o meu filho está internado no hospital hoje, eu não consigo reagir bem. E nós, que carregamos Cristo, às vezes somos o primeiro a estar estressados. Como é que as pessoas vão ver esse Cristo em nossa vida? Porque nós que deveríamos trazer paz, trazemos confusão. O Deus que não se vê. E eu quero terminar dessa forma dizendo assim: como podemos crer em algo ou alguém que não vemos? Seja você o Cristo na vida daquelas pessoas. Ah, Johnny, que heresia, como é que eu posso ser o Cristo? O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que as pessoas vejam Jesus através da vida, das nossas vidas. Pela forma como nós agimos, pela forma como nós falamos, pela forma como nós cuidamos das nossas famílias, pela forma como nós agimos na nossa igreja local, mas principalmente pela forma como nós nos relacionamos com Cristo, no nosso secreto, no nosso íntimo. Seja cheio dele, que será tão fácil, tão notório ver Jesus através de vocês. Que sentido faz acreditar em alguém que se diz que morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia? Meus amigos, quanto a isso eu não posso fazer nada. Você crê ou não crê? É o Evangelho. Ah, porque os dados dizem, eu vejo muito esse argumento, o calendário é antes e depois de quem a pessoa? Ah, antes de Jesus. Ah, então estou provando para que você que ele existiu. Não. Eu não estive presente. Normalmente quando eu trabalho com o evangelismo, como é que tu podes provar que ele ressuscitou? Eu o sinto. Eu só posso dizer que é bom algo quando eu experimento. Se alguém disser assim: o casamento é bom, Johnny, é maravilhoso, mas tem os seus momentos de altos e baixos, tem os seus momentos de dificuldade, mas quando o casamento está em Cristo, nós ultrapassamos juntos. Eu não tenho como te provar que Jesus ressuscitou a não ser através da minha vida e é pela fé. Há dados arqueológicos, há muitas coisas, o túmulo está vazio, mas aquilo que é mais importante é que ele transformou a minha vida e pode transformar a tua também. E depois, outra pergunta: e que agora basta eu crer nele que terei a vida eterna? Sim. É a única coisa que eu posso dizer. Ele disse que existe o inferno e que só para ir ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim terá acesso ao Pai. Quem não crer vai para o inferno. Ah, Johnny, eu não acredito no inferno. Eu uma vez ouvi o Cláudio Duarte dizer isso. Para o inferno não é preciso ter fé. Ele disse que para o céu, para a concorrência é que é preciso ter fé. Para entrar nos céus é preciso ter fé. No inferno não. Agora você pode ser surpreendido. Ah, Johnny, tu estás a jogar pelo seguro? Não. Eu prefiro acreditar de que eu não fui feito ao acaso. Eu prefiro acreditar de que eu tenho um propósito e que existe um Deus que me fez com tanto amor, com tanto zelo e que preparou os céus para mim. Inferno, quem já experimentou estar próximo do calor, diz que vai ser com calor e ranger de dentes. Eu não quero. Eu prefiro ficar com a verdade do Evangelho. De João 3 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por causa da minha vida, por causa da nossa.
Então, meus queridos, nessa tarde eu quero agradecer o privilégio de poder partilhar isso com vocês e dizer assim que há 24 anos atrás tive o privilégio de entregar minha vida para Cristo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca foi um mar de rosas. Mas posso dizer que eu não me arrependo de nada que fiz por Cristo. Sei que ainda preciso fazer muito, que nunca. E como Paulo diz em Coríntios 13, que ainda que eu dê a minha vida para ser queimada, sem amor, ela não vale nada, sacrifício. E o amor que nós temos é um amor de Deus. Um amor que foi na cruz do Calvário. E esse amor está no nosso coração hoje. Está na minha vida, está na vida da minha família, dos meus filhos. E eu convido a vocês hoje a experimentar o mesmo. Eu convido que vocês tenham esse relacionamento intenso com Cristo. Daqui a pouco nós vamos conviver juntos. Nós vamos ver o amor de Deus no convívio. Até nisso Deus se manifesta, quando nós convivemos uns com os outros. Essa é a forma mais presente que nós podemos provar de que Deus existe e que Ele está presente no nosso meio. Quando pessoas que não se conhecem, pessoas que vieram de outras nações, pessoas que falam de línguas diferentes, entendem que existe um único Deus, que Ele é sobre todas as coisas e está aqui no nosso meio. Amém? Meus queridos, eu vou finalizar dessa única forma. A forma mais presente que eu tenho para dizer que eu confio e acredito e comecei a compreender esse amor de Deus foi quando eu fui pai. Até então eu completamente apaixonado por Jesus, tive um amor diferente. Eu hoje tenho um amor que eu entendo porque que Deus me amou de tal forma, que entregou o seu filho. Se você me perguntar hoje, Johnny, tu és capaz de sacrificar a Camila ou o Henrique, vou ter que usar de novo por causa do Lino, por muito que eu gosto do Lino, por muito que sejamos grandes amigos, eu não sou capaz de sacrificar o meu filho ou minha filha por ninguém. Os pais estão aqui presentes, os avós, nós não seríamos capazes de fazer tal coisa, mas houve um Deus que foi capaz de fazer isso. Saia daqui com essa convicção no seu coração, de que houve um pai que criou todas as coisas, que foi capaz de entregar o seu filho por causa da minha vida e por causa da sua vida, para que você possa ter um encontro e relacionamento com Ele como nunca houve em toda a história da humanidade. Então eu convido a você hoje a ter esse compromisso, ter esse encontro com Ele. Não saia daqui com dúvidas. Não saia daqui questionando, será que realmente... Se você tem essa dúvida, fale com os pastores locais, procure alguém. O Evangelho foi feito para caminharmos juntos. Não fique com dúvida no coração. E se você veio procurando, eu quero mais de Deus, eu estou passando uma fase mais complicada, fase fria, saiba de uma coisa, você não é um cowboy solitário no reino. Nós somos uma família, nós caminhamos juntos, nós levantamos os braços uns dos outros, nós encorajamos aos outros, nós somos brasas vivas, que nós incendiamos aos outros. E eu tenho certeza que quando esta família aqui foi embora para Lisboa, nós temos a certeza que vocês vão continuar a fazer o excelente trabalho que têm feito até hoje. E nós esperamos vocês com todo o coração para incendiar Lisboa também. Porque em nome de Jesus, declaramos que essa nação portuguesa, ela pertence a Cristo. Amém, meus queridos?